pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode. Estamos no ar já com mais um pod.com.oficial. Esse espaço aqui foi criado para a gente... O pod, eu fico pensando, Kleber, estou aqui com Kleber Rosa, pré-candidato do PSOL, né, a prefeito da cidade do Salvador. Exatamente. Que coisa bacana a gente ter um afrodescendente com esse cabelo, né, trançado, maravilhoso. O cabelo vem lá de dentro, é como pensamento. A gente ouviu o pensamento desse povo, né? Então a gente está no ar já, tá certo? Já começamos aqui o pod. Você vem de liderança desde a época de escola, né, de movimentos estudantis, certo? Você é do Movimento Negro Unificado, certo? Unificado não do Movimento Negro. Movimento Negro, né? O MNU é uma organização política específica criada na década de 70. Para além do MNU, tem diversas outras organizações, né? Houve um tempo em que o MNU, de fato, unificou praticamente toda a luta racial no Brasil, né? Mas hoje não, hoje tem várias organizações. Tem gente que é militante do Movimento Negro sem nunca ter pertencido a nenhuma organização. Então você é do Movimento Negro? Sou do Movimento Negro. Movimento Negro. Já militei em diversas frentes diferentes de luta racial, participei do movimento pelas cotas raciais na UFBA, né? Lá eu criei duas organizações, né, junto com outras pessoas, obviamente. Primeiro, o Núcleo de Estudantes Negros da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que a gente chamava de Núcleo Pensamento Quilombola. E depois, juntando vários núcleozinhos desses, eram as organizações estudantis que a gente tinha, a gente fundou uma outra coisa chamada CENUMBA, Coletivo de Estudantes Negros Universitários da Bahia, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Movimento Negro, ou seja, qual é a tarefa do momento? É cota? Vamos lá. Se organiza e faz. Tem gente que é ativista sem nunca ter militado organicamente em nenhum grupo. Tem gente que é só personalidade, né? Mas utiliza da sua personalidade na luta racial, então se reivindica militante da luta racial, do movimento negro. E são, então, várias demandas, ou seja, o que tiver aí, o povo está se movimentando para poder reivindicar. E a sua formação é? Eu sou formado em Ciências Sociais. Ciências Sociais. Né? São Lázaro, UFBA. Me especializei aí em Educação Inclusiva e Diversidade e sou mestre em Educação de Jovens e Adultos pela UNEB. Então, enveredei aí pelo campo da educação. Sou professor da rede pública do Estado, né, dou aula de Sociologia, das humanidades, na verdade, Sociologia, História, Filosofia, mas a minha área, de fato, é as Ciências Sociais, né? Além disso, eu sou investigador da Polícia Civil. Nossa Senhora, quanta coisa aí. Pois é, no auge da minha militância estudantil, dirigente do DCE da UFBA, naquele período em que a PM invadiu o campus ali e tal, eu era do DCE da UFBA, né? E tinha acabado de entrar na polícia. Então, imagine estar vivendo aquele momento na condição de estudante, enfrentando, né? Não fisicamente, mas politicamente, enfrentando a polícia ali, porque a gente não enfrentou fisicamente a polícia, a gente foi vítima, né, daquela truculência toda. Então, para mim, estar na polícia naquele momento... Aliás, pensar em ser policial foi algo que me assustou. Eu digo, caramba, nunca imaginei ser policial, nunca sonhei ser policial. Mas as circunstâncias... Aonde o movimento da vida, né, pode nos levar. Exato. Seguinte, eu gosto sempre de trazer algum poema, né? Então, você tá pré-candidato a prefeito da cidade do Salvador, né? Assim, uma tarefa assim, de grande responsabilidade e de grande importância, que tenham pessoas pretas nos lugares de poder desse estado, né, que é o estado brasileiro, onde tem o maior número de pessoas, né, afrodescendentes, né? Fora de África, né? É o maior, né, maior país, é o Brasil. A maior nação é a Bahia, que a Bahia é uma nação. Vou trazer um poema assim para trazer umas provocações nossas, né, para nós aqui, para essa conversa. Gregório de Matos, o que falta nesta cidade? Verdade, ele mesmo responde ali, né? É ele afrontando esse poder, né? Que mais por sua desonra? Honra. Então falta verdade, falta honra. Nessa cidade da Bahia, como era chamada Salvador, né? Uhum. Falta mais que se lhe ponha vergonha, né? E aí ele diz uma coisa: o demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Olha só esse poeta tão necessário, né?
Nós conversamos aqui também com o Fernando Guerreiro, que é o presidente da Fundação Gregório de Matos, que tem um projeto assim cultural que se espalha, né, pela cidade de uma maneira assim muito como tem que ser mesmo, né? Porque para atender esse povo todo. Esse mesmo Gregório de Matos diz assim: Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros madre. Né? Olha só o olhar desse poeta para a condição do povo. Né? Aí quando fala Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, eu só vejo uma preta. Né? Uma mulher preta. Uhum. Uma figura que é mãe, assim como são as mães de santo, né? Que são mães daqueles filhos ali que fazem santo, mas que também são mães dos filhos naturais e mãe de uma comunidade onde ela educa, onde ela, né, traz uma consciência para o desenvolvimento desse povo, e assim a gente vê a força dessa cidade da Bahia e desse estado da Bahia pelo feminino também, né? Trouxe algumas provocações, sei que sua cabeça está fervilhando porque você é um pensador. E aí você é pré-candidato, assim. Eu fico feliz de ver uma figura, né, assim como você. A gente se conheceu rapidamente, não foi por aqui, por essa produtora que é a XC, né, através de Adriano. E aí eu digo para você assim, uma felicidade mesmo de ver, porque tem muita coisa que precisa mudar, mas mudar mesmo. Não é assim, né, mudar um pouquinho e parece que mudou muito ou que mudou o necessário. E o povo ficar satisfeito porque passa por uma situação de muita dificuldade, de tempos em tempos, aí melhora um pouquinho e a gente vê que é um projeto de governo, né? Independente de que governo é um projeto de lideranças governamentais, deixar o povo sempre na escassez para quando dá uma besteirinha o povo até agradecer e tal e tal. Então, meu amigo, diante dessas provocações que eu já te faço... E são muitas, né? O que é que falta nessa cidade? Verdade. Não é? O poeta já diz. Além de tantas outras né? coisas. E né? é verdade, né? Assim. Mas eu, assim, para dialogar com o que me traz aqui, com o que me faz estar aqui nessa mesa, que é a disposição... E dizer assim da honra nossa, do POD, de ter você aqui para poder você se expressar, né? Obrigado. Falando desse lugar, né, o que justifica eu estar aqui é o fato de eu ter topado esse desafio de disputar a cidade de Salvador. Né? E essa disputa não é uma disputa de indivíduos, é uma disputa de projeto de cidade, é uma disputa de como a gente vê a cidade e para quem a gente quer a cidade, para que a gente quer a cidade. Então, disputar para quê, né? Porque você usou um termo aí que é interessante, é disputa, porque é uma disputa muito grande por esse lugar do poder, né? Para quê, né? Isso. E a gente costuma ver, no senso comum, a gente costuma ver a disputa entre indivíduos. Né? E resumir essa disputa entre indivíduos, fulano ou beltrano, é muito pouco. Né? E aí você falando, você diz, porra, Kleber, que bacana ver um cara como você, um homem afrodescendente, rasta. E eu pensando comigo, porra, é bacana mesmo. Eu olhando de fora, me vendo, ou vendo alguém, né, com essa característica nesse lugar, eu digo, é bacana, é importante. E isso, em alguma medida, explica a minha disposição de estar aqui. E tem pouco a ver comigo, indivíduo, mas tem a ver com essa representação que é importante. E assim, e um bacana que já deveria ser possível há muitos e muitos anos, né? Mas diante das circunstâncias, bacana que... É sobre não ter sido possível antes também que a gente está discutindo essa cidade, né? E aí você pergunta, o que é que falta nessa cidade? Eu acho que falta justiça social, eu acho que falta espaço para o seu povo. Não é uma cidade que é feita para o povo de Salvador. É uma cidade feita pelo povo, mas não para o povo. É uma cidade que é construída toda para que a sua população, a sua maioria, né? Quando eu falo da população, eu falo a população em essência, né? A população popular. Né? Essa população ela é mal vista, ela não é benquista na cidade, ela é indesejada. E foi assim desde sempre. Acho que por isso o poeta, o Gregório de Matos, faz esse diagnóstico do que é essa cidade. O que é que falta? Falta tudo isso nos governantes, porque ele está olhando no lugar de quem olha a partir do povo. Ou seja, eu, enquanto povo popular,
como eu vejo esses governantes? Eu vejo a ausência absoluta de qualquer coisa que me represente, né? E foi assim que a cidade foi construída, foi assim que o Brasil foi construído. Quando a gente sai Eu costumo analisar muito a história do Brasil em dois grandes momentos. O antes e o pós-abolição, né? O Brasil escravista e o Brasil pós-escravista. Por que eu analiso isso? Porque o Brasil escravista, ele oficializou, né? Era um regime formal e legal, do ponto de vista da lei, de escravidão. Quando isso termina, o que se espera, pelo óbvio, é uma população incluída. E, na verdade, aí começa uma outra etapa, que é uma tentativa de construir a nossa inexistência. Isso é muito significativo. Eu acho que a gente fala pouco disso. Eu tenho falado muito e vou continuar falando, porque de fato é isso. A República, ela planejou o genocídio da população negra. E o genocídio não visto só naquela perspectiva da bala matou, mas é o genocídio em todos os sentidos, não é? O planejamento do encarceramento pensado pelo Estado ali com leis, né? A lei da vadiagem, a lei da capoeiragem. Né? A condição que é dada, né, para esse povo. Né? A condição que é dada, e não só de forma subjetiva, de forma objetiva, de forma oficial. O Estado brasileiro se organizou para manter a população negra excluída, encarcerada, e planejou que 100 anos depois dali, a população negra não existisse mais. Foram feitas políticas públicas pensando nisso, construindo esse futuro. Né? A imigração, o estímulo à imigração italiana, europeia, tinha essa perspectiva de contrabalançar ali o percentual de negros e brancos, estimular a miscigenação. Como resultado, acreditava-se, né, a superioridade da genética branca iria prevalecer e logo teríamos uma população brasileira totalmente branca. E isso não mudou do ponto de vista de como a sociedade brasileira, baiana, soteropolitana se organizou para lidar com a população negra. Ou seja, se não existe mais a perspectiva de que geneticamente a gente deixe de existir, e não existe, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, e aí eu gosto muito da música do Edson Gomes, que para mim simboliza isso, né? Eles queriam um mundo só de azul, né? E ele fala, mas nós crescemos, nos espalhamos e aqui vamos nós caminhando. Ou seja, a gente se manteve vivo por conta própria, pela força da nossa ancestralidade, pela força da nossa cultura, pela nossa capacidade de articulação política, pela nossa capacidade de articular meios de sobrevivência, pela nossa solidariedade, ou seja, uma infinidade de coisas. Por conta própria, a gente se manteve vivo à revelia do Estado brasileiro que nos queria inexistente. Então, essa cidade precisa ser debatida hoje. Então, quando eu venho para um processo eleitoral, eu não venho só para disputar com fulano ou com beltrano. Eu não venho para ser só o prefeito e colocar isso no currículo. Eu estou aqui, né, me ousando ou tentando, porque é um desafio muito grande, tentando representar tudo isso, né? Tentando ser uma voz a serviço desse debate. Ou seja, que cidade é essa que a gente tem que maltrata tanto o nosso povo? Isso está previsto nos serviços públicos e a gente não enxerga. Isso está previsto quando se tira uma linha de ônibus para um determinado lugar, porque não serve mais. Não, vamos tirar isso aqui. Ou seja, não considera o direito das pessoas de circular na cidade. O trem ali da calçada, né? A estação aquilo ferroviária. Aquilo é uma coisa que dá vontade de chorar. Né? É triste demais a maneira como foi feito aquilo. Numa arrogância política de determinadas figuras, foram até para a televisão defender de forma horrível, e simplesmente disse, não, vamos substituir por um trem moderno que vai ter até internet. Agora um trem que vai ter até Wi-Fi e a gente não consegue entrar nesse trem, né? E a gente não consegue ter um celular para conectar. Quer dizer, é uma ilusão ou uma perversidade, não tem como meio termo. Ou é muito ignorante que não compreende a cidade que se propõe a dirigir, né? Não conhece o Estado que se propõe a governar,
ou é de uma maldade tão cruel que o interesse que está por trás, e eu não estou falando de outros interesses que não sejam políticos mesmo, né, é maior do que qualquer sensibilidade, né, ao ponto de dizer coisas desse tipo. E simplesmente tirou o trem e não colocou nada no lugar. E no lugar do trem se construiu, na verdade, se caracterizou uma cena de abandono, né? É isso que nós temos lá. Aí tem a promessa agora de que tem um novo projeto que um dia vai acontecer ou não. O fato é que não temos mais o trem, que além de ser uma utilidade real para a população, era um patrimônio, era um instrumento histórico que poderia ser revitalizado, servir até de estímulo para o turismo, para além de transportar as pessoas, que é o seu papel, mas servir como um convite ao turismo. Eu fiz muito isso na minha condição de um homem popular, de um homem negro. Eu gosto muito da Ilha de Maré, né? Eu gostava de passear na Ilha de Maré, e eu com a minha companheira hoje, a Aline, minha esposa, quando a gente era namorado, a gente fazia isso. E aí, vamos para a Ilha de Maré, embora. O que a gente fazia? Pegava um ônibus, ia até a calçada e pegava o trem. O trem era parte do passeio, sabe? Aquela cena fantástica ali pela janela, você via a vida real, né? De um lado as casinhas pertinho, do outro lado a maré, e aí você chega até Piripiri, até Paripe, né? Pega uma Kombi. Um cenário de pobreza social ali, de pessoas, mas também de beleza. De muita riqueza cultural. Exatamente. Né? Porque a pobreza ela não nos destrói. Exatamente. Né? A viver em condições precárias não nos torna menos humanos. Exatamente. Né? E assim, exatamente esse povo que viveu, né, e ainda vive numa condição precária, olha só, trava-língua aqui, às vezes tem trava-língua aqui. É nessa precariedade também que se estrutura, né? Que se fortalece, que se une, né? Em algum nível, né? E você está falando assim desse descaso político para esse povo, e olha que esse povo é talvez, nesse alicerce que é da cultura baiana, talvez é a pedra mais fundamental aí, né? É o diferencial na cidade de Salvador, na Bahia e no mundo, né? Sem dúvida. Então, assim, como é que esse povo que é tão explorado, né? Você falou isso aí, né? Um povo que é tirado dele e a ele nada, né? Isso. Não é dado nada. É o povo que constrói a cidade, mas que não tem direito a ela. Que não tem direito a ela, né? Porque tudo vem desse povo, né? Isso. Essas festas todas, essa cultura rica. A minha leitura, Jackson, sobre o carnaval, e é muito particular, é minha, não está ancorada em nenhuma tese acadêmica, nenhum estudo, não. O meu olhar sobre o carnaval, a partir da minha vivência, é que o carnaval ele é feito pela população negra na sua totalidade. Total. Quando eu vejo o Axé Music, e eu não estou discutindo aqui legitimidade de ninguém, nada disso, mas quando eu vejo o Axé Music, eu vejo o seguinte: a gente tinha antes um carnaval que era muito baseado no frevo, né? Tinha muitas músicas, inclusive, falando de frevo, Olinda, um clássico, não sei se é de Moraes Moreira. Varre, Vassourinha, que tem a história que o Vassourinha, né, que era um bloco de Recife. De frevo de Recife, passa por aqui, e ele simplesmente narra, né? Isso, varreu um dia isso. as ruas da Bahia, né? Exato. E ele é o frevo trieletrizado. Exato. Né? Ou seja, o trio elétrico pega o frevo e coloca o carnaval. Então o carnaval ele começa ali. Mas o carnaval ele muda quando os blocos afros, baianos, soteropolitanos, se impõem sobre o frevo e que dizem: nasceram aqui, né? Peraí. Estamos aqui. O Ileaí é o primeiro do Brasil, né? Isso. E aí surge o Axé Music. O que é o Axé Music? É a música negra produzida, sobretudo, para os blocos afros, jogado para cima do trio. É o que aconteceu com o frevo. O frevo foi pro trio. A música afro foi pro trio e virou Axé Music. Aí vem um neguinho do samba e cria o samba reggae, o samba né? reggae. Que traz pra cá o Michael Jackson. E no momento em que a gente vê, no momento em que a gente vê o Axé Music perdendo força, ele é substituído por outra expressão musical negra, que é o samba pagode, que já misturou aí, eu já não sei nem mais como é que a gente chama, né? Mas o fato é que tem uma raiz, tem uma matriz, e tem a ver com o samba junino. Eu vivi o samba junino. Eu era do Engenho Velho da Federação na minha primeira infância, e eu saía no bloco, no samba que Tatal cantava, que era o samba Escórpio. Lá, que hoje a ladeira no Engenho Velho chama Ladeira do Escórpio, ficou com o nome do samba, né? Então, tinha um movimento de samba junino que era muito forte.
É de lá que surge aquela música que dá um boom nacional na música baiana nacional, cantada por Sara Jane, que é Abre a Rodinha. Né? Abre a Rodinha é uma música do samba junino. E eu ouvia essa música nos ensaios do Samba Scorpio, porque era um lugar bem apertadinho, assim, de barro, e dava muita gente. E aí começava a apertar, apertar, apertar. Aí as meninas começavam a sambar, girando, e o pessoal cantando, abre a rodinha, por favor, abre a rodinha. Foi a música que estourou, né? Para mim, na minha leitura, dela, a minha leitura é a música, o carro-chefe da mudança da musicalidade de Salvador ali, do carnaval, né? E aí, para mim, quem faz o carnaval é um produto da cultura negra. É assim que eu vejo. Só que é uma indústria onde a população negra está fora. Hoje a gente até vê artistas negros protagonizando o carnaval, mas isso até pouco tempo não era comum. Nem isso era comum. Mas para além do protagonismo dos artistas, a festa ela não é feita para a população negra de Salvador, ela é feita, né, para uma elite, em sua maioria, para uma classe média branca, ou para uma elite externa, inclusive. Nada contra. Quando o surgimento do camarote mais elite ainda, mais fica elite. Muito claro, Casa Grande e Senzala, esse é um retrato que não dá para fugir. Isso. Mas você falou da sua primeira infância em Engenho Velho de Federação. Federação. Vamos dar um mergulho aí nesses lugares que são importantes para a construção da cidade. Então, o que você puder trazer, assim, aí é entrar um pouco na sua história, certo? Isso, na memória mesmo. Na sua memória da sua primeira infância, pai, mãe, avô, avó, vizinhança, esse cenário aí, sem nenhuma pressa. O que você puder trazer da sua memória é importante para a gente entender, não só você que está aqui agora, né? Dentro desse assunto que a gente está falando, como entender essa cidade também, né? Claro. Porque você, assim como você tem, né, 80% dessa população, no mínimo, né? Cara, é massa falar disso. Eu gosto muito de falar do Engenho Velho da Federação, da minha primeira... Eu chamo a minha primeira infância porque eu vivi no Engenho Velho até os 13 anos. Depois eu fui para o Nordeste, Amaralina. Mas a primeira memória, assim, a primeira imagem que eu tenho da minha vida no Engenho Velho, ali já com a razão daquilo, eu morava na Baixa da Égua, na rua Fonte do Forno, e a rua Fonte do Forno ela não era ainda lá na Baixa, ela era no meio do caminho, né? Ali saindo para a rua, a Ladeira do Escórpio, que hoje é chamada de Ladeira do Escórpio. E eu me lembro que a Baixa da Égua era deserta, tinha nada, tinha umas pessoas lá embaixo que criavam cavalo, sabe? Era mato. Daí o nome? A Baixa da Égua. Eu creio que tem essa origem. Nome, eu creio que tem essa origem. E a gente descia pra lá pra catar vagalume, era uma coisa assim de mato. Catar vagalume é maravilhoso, né? Catar luz. A gente descia de noite. Simbolicamente é interessante isso. Sob o ruído das rãs, né? Blup, blup, blup. Isso, eu tô trazendo isso porque era a primeira imagem que eu tenho da Baixa da Égua. Eu não tenho memória de ter visto ela se transformar. Mas eu tenho a memória de, depois de ter visto isso, ver um bocado de casa. Aí já é uma outra memória. Um salto aí na história. Acabou mato, acabou rã, acabou vagalume, é só casa. Ocupado mesmo pela população, né? E o Engenho Velho, ele, pra mim, ele é um bairro que tem uma cultura negra muito forte. Muito forte. Tinha lá um bloco chamado Puxada Axé. E meu irmão mais velho, Newton César, até faleceu esse ano, faleceu em março, com 54 anos. Ele, com 13 anos, eu devia ter uns 8 anos, 9, ele com 13 anos, ele começou a frequentar os ensaios e começou a querer cantar, fez música. Imagina, um garoto com 13 anos fazendo música para Bloco Afro. O pessoal não queria deixar ele cantar porque ele tinha uma voz muito fina, a voz de criança, e ele brigando, né? Então, assim, era esse universo que a gente foi criado ali, com a cultura negra muito forte. Terreiros os candomblés, todos. Porque muitos aconteceram ali, né? O Bogum, né? A Casa Branca, enfim, tantos outros candomblés que tem no Engenho Velho, e são candomblés de tradições fortes, candomblés antigos. Então, é nesse universo ali que eu vou crescer ali, né? Com a identidade racial muito forte. Muito forte. Eu costumo dizer que a minha identidade negra, ela começou de forma precoce. O que é comum para a população negra, eu sou negro, se negar, para mim eu não tive isso, sabe? Muito garoto, acho que por conta dessa cultura forte
dos blocos afros, da presença dos candomblés, depois do samba junino, que cantavam músicas de afirmação racial. Tinha um samba lá chamado Jamaica Rebentão, ficava nas Palmeiras, que já é lá no fim de linha, foi onde eu morei depois. Né? Enfim, então o Engenho Velho, ele me dá essa formação da identidade. Isso era que ano aí que você está falando? 80... Eu tinha o quê? Eu tinha 8 anos, 9 anos, eu sou de 74, então 82, 83, por aí. Muito garoto ainda, eu já tinha esse olhar sobre o meu pertencimento racial. Ainda não tinha surgido ainda a Margarete cantando Faraó, é um pouquinho depois, Não, né? depois. Aí o Olodum, e eu chego justamente no Olodum, né? O Olodum 87, que história, eu já tenho 13 anos. Então, minha identidade política racial, ela passa por 3 etapas. Primeiro, a minha compreensão do meu pertencimento. Pô, eu sou negro, beleza. Tá, mas e daí? Sou negro, tá. Mas aí o Olodum vem e responde essa pergunta. E daí? E daí luta. As letras do Olodum diziam isso, né? Quando o Olodum diz assim, somos negros e temos que vencer, né? Entre outras tantas letras. E eu vivi aquele movimento do Olodum de forma intensa. Eu era pivete mesmo, né? Não do Calabar, eu era pivete do Engenho Velho da Federação de fato. Andava ali e o Olodum tinha o costume de fazer arrastões, né? Não tocava, interessante, o Olodum nesse período não tocava nas rádios. Tocou Faraó e tal, mas as músicas, a maioria das músicas do Olodum não tocava. Mas todo garoto preto de periferia conhecia as músicas do Olodum. Porque circulava e porque o Olodum tinha essa coisa de fazer arrastões, né? Todos os arrastões que o Olodum fazia no Engenho Velho foram vários. A gente ia, eu ia e tal. Então aquela música contagiava com a letra. Eu sempre fui muito curioso, muito atento. Então o Olodum disse, bom, você é negão. O que é que você tem que fazer com isso? Tem que lutar, né? Tem que lutar, tem que transformar isso em luta. A sua condição racial te coloca numa condição de exclusão, de inferioridade social, de inferioridade política. E isso tem a ver com a nossa história e nós precisamos lutar. Então o Olodum me dá a minha primeira lição política a partir de algo que eu já tinha, que é a minha identidade racial. E o terceiro momento é quando na escola, no Manuel Devoto, eu sou convidado para fazer parte do Grêmio Estudantil. Então, você tem a identidade, você já tem um diagnóstico do que você precisa fazer com essa identidade, só faltava a prática. Então, a prática vem, né, no Manuel Devoto, no Grêmio Estudantil. E aí, com que idade? Aí eu já tinha 16 anos. Isso foi em 1990, quando a gente começa a fundar o Grêmio Estudantil no Manuel Devoto. Então, o Engenho Velho... eu fico triste hoje, porque, por exemplo, eu gostaria de voltar em determinados lugares no Engenho Velho que eu perdi, né, as referências assim, das pessoas. Então, não é qualquer lugar que você consegue ir, né, sem ser convidado, obviamente. Né? Eu vivo sonhando, cara. Eu sonho voando, eu gosto muito de sonhar voando. Né? E é comum eu sonhar voando. Toda vez que eu sonho voando, eu estou sobrevoando o Engenho Velho da Federação. Eu acho fantástico sonho isso. Dormindo mesmo. Dormindo mesmo, dormindo. Dormindo eu sonho que eu tô voando. É como se eu quisesse mergulhar de novo naquele lugar, sabe? Eu sempre sonho sobrevoando o Engenho Velho, reconhecendo os lugares por onde eu andei, né? Então, pivetava mesmo ali e tal, e andava, jogava bola no chamado Campo do Vitória, que é na Vasco da Gama, enfim. E sempre fui um garoto meio solto, né? Sempre tive liberdade para estar na rua. Né? Com 10 anos de idade eu ia pra praia com a galera. Com 12 anos eu ia pro carnaval sozinho. Né? Fui uma única vez para o ensaio do Olodum, lá no Pelourinho e tal, com 12 anos, talvez 13. Então, vivi ali aquela cultura muito forte, né, do Engenho Velho. E para mim, por isso que eu tenho essa leitura sobre a musicalidade que me incomoda até às vezes, quando eu vejo o pessoal reivindicando o Axé Music. Axé Music surgiu com fulano, surgiu com Beltrano. Axé Music é a música negra levada para cima do trio elétrico e que tem alguns marcos. Um deles é o Neguinho do Samba, sem dúvida nenhuma, que tem aquele boom, né? Outra é Sara Jane, com a música cantada nos sambas juninos, né? O próprio Gera Samba,
que depois vira Terra Samba, que depois se divide, vira El Chan. A origem é samba junino, que vai pro carnaval. O El Chan vem do Gera Samba ou Terra Samba? Do Gera Samba. Do Gera Samba. O Gera Samba era um samba junino do Tororó. Era um samba de São João. Né? Aí a turma tá ali, divide. Aí vai Terra Samba para um lado e fica Gera Samba e Terra Samba. Aí depois tem uma disputa lá pelo nome, e aí o Gera Samba vira El Chan. E que influencia toda essa geração de pagode hoje. Porque do El Chan vem o Harmonia, e aí vem Parangolé, vem tudo isso. Mas a origem do carnaval... E é o que domina o carnaval hoje. O que domina o carnaval hoje é o que antes era o samba junino. A origem é o samba junino. Né? E que, para mim, a minha referência de samba junino é Engenho Velho da Federação e Nordeste Amaralina. Engenho Velho de Brotas também tem muito samba. Mas essas duas referências, para mim, né, falam muito de mim, do meu olhar, são a maioria. Então, assim, o carnaval é isso. E o que a gente vê no carnaval é uma festa que produz muita riqueza e muita alegria, mas nada disso é feita para o nosso povo. O que a gente viu no carnaval agora, né, aquela coisa dos ambulantes, desde o ano passado que a gente vê, sofrimento de uma população que quer utilizar daquele lugar, não é para se divertir, é para ganhar dinheiro. E pouco. É pouquinho. Não é muito, não. É pouquinho. É vender uma cervejinha, é vender um negócio para cumprir, possivelmente, alguma tarefa específica. Às vezes é bater uma laje na casa, comprar os livros da criança. E o que a gente vê é o total desdém, absoluta insensibilidade com essas pessoas. Né? Então, assim, ao meu ver, essa elite que continua governando, essa elite política, né, e econômica, que continua governando, que sempre governou nossa cidade, desde sempre, ela continua vendo a nossa população como uma população indesejada, sabe? Vocês estão aqui, mas se a gente puder não ter, é melhor não ter. Então, isso move muito o meu desafio nesse debate. É nesse lugar que eu me vejo. Eu não me vejo só como alguém que está disputando com fulano, com Beltrano. É mais do que isso. A gente estava falando aqui no início. Essa coisa do rótulo do político. É por isso que me incomoda, sabe? Eu não me reivindico político. Eu sou um ativista, militante da luta racial, sobretudo, que sempre esteve disputando um espaço onde a população negra tivesse acesso. Fiz essa disputa na universidade, quando lutei pelas cotas raciais. Né? Fiz essa disputa na vida real, quando a gente disputou cotas no mercado de trabalho em Salvador, que tem uma lei aprovada. Fui para a educação e sempre debati educação e racismo. Minha dissertação de mestrado, ela estuda justamente... Ela não, né? Eu estudo. Ela traz um conteúdo que é resultado da minha pesquisa, que é sobre a persistência do racismo no currículo da educação de jovens e adultos. E por que a persistência? Porque a gente tem uma lei que obriga a inclusão do currículo da educação das relações raciais. E quando eu digo a persistência, eu dialogo justamente com essa lei. Ou seja, o que é que a lei de fato mudou e não mudou? Então, minha conclusão, dentre tantas na dissertação, é que, na verdade, a escola ela continua sendo um espaço de disputa. O currículo está em disputa. Ou seja, a persistência do racismo entranhado na institucionalidade, sobretudo, que reflete-se na cabeça e na prática das pessoas, insiste em fazer da escola um lugar de negação, né? Do reconhecimento da importância da população negra na história, de ver aquele sujeito negro que está ali como alguém que merece ter direito ao futuro, a um futuro que ele escolher. A escola ela continua sendo esse espaço, um espaço hostil para a população negra. Então, eu sou um ativista da luta racial em qualquer coisa que eu faça. Eu sou investigador da Polícia Civil e, como eu te disse aqui, né, no primeiro momento eu digo, porra, nunca desejei ser policial, nunca sonhei ser policial, o que é que eu vou fazer na polícia? Mas eu achei meu lugar. Eu fundei na polícia o Coletivo Sindical Sankofa. O nome é proposital, né? Sankofa com a ideia de dialogar com sua raiz, de afirmar o lugar de onde você vem, não perder a perspectiva da sua origem. Então, afirmar isso na polícia é afirmar que você não quer sucumbir à lógica que a instituição quer te sugar. A instituição ela quer te sugar
para uma lógica corporativista onde você nega todas as suas identidades. Você passa a ser só aquilo. E eu nunca topei. Digo, não, eu estou aqui me afirmando politicamente e profissionalmente a partir desse lugar. Né? E dessa organização chamada Coletivo Sindical Sankofa, se desdobra para a fundação de uma outra organização nacional, que é o Movimento Policiais Antifascismo. Né? Então eu achei meu lugar na polícia. Achei meu lugar. E eu trabalhei, por exemplo, na DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Né? E ali a gente percebe como a polícia ela pode ser um instrumento, e deve ser, e precisa ser um instrumento de garantia de direitos. Um instrumento de proteção da vida, de proteção da dignidade das pessoas. Na DEAN isso acontece de uma forma mais explícita. E eu tive o prazer de trabalhar muitos anos lá, me encontrei ali como policial. Mas o que eu quero te dizer é que em todos os lugares que eu tô atuando a partir dessa perspectiva de um homem negro, né, que se vê nesse lugar como um sujeito político, como um sujeito histórico, pertencente a um grupo racial, né, e que está nesse lugar e sabe que esse lugar não nos deseja. Então, é com tudo isso que eu venho para a disputa eleitoral. Né? Não é menos do que isso. Então, para mim, o rótulo de político não me define, não me resume. Eu sou um ativista, né, disputando a cidade para o nosso povo. Tá, aí você vem... Que mudanças assim você percebe desse tempo que você conta, essa trajetória, né? Final dos anos 80, né? Com a chegada dos blocos afro ali, né? Trazendo essa consciência, cantando, né, a luta, né, de um povo, encorajando também esse povo através da arte para, né, para se reconhecer ali, reconhecer o seu espaço e lutar por ele. Que mudança assim, substancial você vê de lá para cá? Nesses lugares todos que você vem narrando aí, né? Esse povo que mora no lugar, esse povo que se mobiliza pela cidade, que precisa trabalhar, que precisa se deslocar, que precisa expressar a sua cultura. Como é que fica esse povo? Você já disse antes aqui que né, essa cidade não é governada para esse povo. Isso. Né? Na perspectiva macro, eu acho que mudou pouco. Se a gente for analisar o controle da estrutura... Desculpe. Controle da estrutura política e econômica e os destinos que são construídos a partir desse controle, não mudou. Permanece muito igual. Né? População negra soteropolitana continua submetida a coisas que era submetida na minha infância e que eu me vejo nesse lugar. Acho que tem uma música de Edson Gomes que fala que 500 anos se passaram, né? A ideia é que continua tudo, né? Quer dizer, a gente está falando aqui de 2 ou 3 décadas. Isso. E ele está falando de uma mudança que não acontece há séculos, isso, né? Ou seja, não é uma coisa assim não é, permanece. Permanece. Eu acho que a mudança significativa é assim, a luta racial ela cumpriu algumas etapas. E aí não tem como não comparar a estrutura de dominação racial experimentada e exercida no Brasil, a particularidade dela, com outras nações. Quando a gente pega a África do Sul e Estados Unidos, são exemplos mais emblemáticos, que viveram apartheids, né, legais, ou seja, do ponto de vista da lei. Você tem ali a separação, né, do espaço geográfico oficializada do espaço geográfico, do espaço político, né, econômico, ou seja, legalmente era proibido os negros terem terra, era proibido circular, era proibido conviver nos mesmos espaços. Esse modelo de dominação branca sobre os negros não atacou um elemento essencial para qualquer povo, que é o seu pertencimento, a sua relação de pertencimento a um povo. Isso é um elemento político fundamental. Não existe política coletiva sem identidade coletiva. Né? Então, para que você faça a luta política junto com outras pessoas, é necessário ter identidade política. A identidade racial ela é um elemento político fundamental. No Brasil, a estratégia de dominação
ela passou pelo esvaziamento dessa identidade. Ela passou pela negação da existência da população negra, porque isso tinha a ver com preparar uma nação para a inexistência mesmo. Né? A gente primeiro deixou de existir simbolicamente, deixaria, que a gente nunca deixaria de existir, né? Do ponto de vista da sua condição de povo mesmo. Ou seja, houve um momento no Brasil que se dizia, não, o Brasil não tem negro. No Brasil todo mundo é igual. Somos povo brasileiro. Isso foi uma construção feita inteligentemente pelas elites brancas, né? Pelas elites econômicas e políticas brancas, para o esvaziamento da nossa identidade. Isso tem a ver com fenômenos internacionais de luta, né? Isso tem a ver com o Haiti. O Haiti, a população negra do Haiti, escravizada, fez a revolução e tomou o poder. Né? Então aquilo, assim como na história mais recente, Cuba assustava, né, os capitalistas por conta da perspectiva de uma referência de revolução marxista, comunista, né? O que aconteceu no Haiti assustava os países coloniais escravistas. Então o Brasil pensou sobre isso, se discutia, as elites se discutiam mesmo, em congresso discutia sobre isso. Então a negação da nossa identidade foi algo muito perverso. E isso chegou à minha infância. Né? Na minha infância eu ainda alcancei isso muito forte. Eu que sou professor, eu comecei a dar aula no ano 2000. Era mais comum no ano 2000, muito recente, a gente vê os jovens pretos, os garotos e garotas de 5ª série, 6ª série, com cabelo alisado. Hoje você vai numa escola, é um festival, meu irmão, de cabelos lindos, é uma coisa linda. Você né? falou, eu lembro que quando eu vim estudar aqui na Escola de Teatro, em 89, ali subindo próximo ao Campo Santo, tinha uma placa, alisa-se cabelo. Nunca mais eu vi, nem essa, nem outras. Não é? Então é uma mudança. Né? Eu vi isso na minha infância. Né? Eu via... Eu acho que minhas irmãs faziam... Minha mãe fazia isso com minhas irmãs. Eu não tenho uma lembrança muito exata, mas eu me lembro no meu entorno, né, daquela tesourinha esquentada. A chapinha ali, né? Eu lembro até do cheiro. Cheiro. Era muito comum. Alisa-se, né, cabelo. E era no ferro. Hoje não vê mais isso. Ou seja, o que é que mudou? O que eu penso é que a geração do Olodum, do Ileaie, do MNU, cumpriu seu papel histórico. O Jerônimo, quando canta Eu Sou Negão, Meu Coração é Liberdade, traz muito, né? Então essa geração de 70, ela assume essa tarefa, que é de afirmar que nós existimos. Os negros existem e o racismo existe. Porque isso era algo que estava institucionalizado. Não existe negro, portanto não existe racismo. Exatamente. As nossas diferenças, as nossas desigualdades são sociais e não raciais. Isso é uma coisa tão entranhada que quando a gente consegue vencer o debate sobre cotas, a gente é obrigado a incluir cotas sociais. Na UFBA, por exemplo, as cotas elas são sociais. Elas são para estudantes de escola públicas pobres. Um percentual disso é reservado para os negros. Ou seja, o negro, na verdade, entra na cota dos pobres. Porque, assim, é um incômodo falar, ainda era naquela época, um incômodo falar da necessidade de se fazer política de inclusão racial. Não, pô, nosso problema não é racial. Ou seja, isso ainda era uma coisa muito presente. Eu acho que isso foi uma coisa que mudou, né? Fruto da luta dessa geração da década de 70, que foi vitoriosa. Nós derrubamos o mito da democracia racial. O Brasil não respira mais o mito da democracia racial. Né? O Brasil, a Bahia, Salvador, o negro sabe que ele é negro e tem orgulho disso, tem autoestima, se afirma. Agora, nós precisamos transformar isso em luta. Aquela etapa que eu individualmente passei lá atrás, a nossa população no geral ainda não passou. Então, e nessa luta, as conquistas, né? Sim, sem dúvida. Não é? Então, assim, quer dizer, isso já vem sendo transformado em luta, né? Isso já vem sendo organizado, não é? Como é que você vê essa consciência que chega e o que se faz com essa consciência em termos de organização? Na verdade, a gente sempre teve uma vanguarda negra que conseguia sair do lugar comum, do senso comum,
e olhar para o fenômeno da discriminação racial, do preconceito, do racismo, né, a partir desse olhar mais apurado e transformar isso em luta. Mas essa luta nunca foi popular. Eu acho que ela continua não sendo, em que pese a identidade racial ser algo popular, né, mas transformar essa identidade em luta real é que é, talvez assim, a próxima mudança que precisa acontecer para, de fato, a gente ter uma transformação. Porque eu não acredito na possibilidade das elites econômicas e políticas brancas promover inclusão racial que não seja pela mão da população negra. Ou seja, nós precisamos ocupar esses espaços, nós precisamos tomar conta, de fato, naturalmente, né? Porque se o natural né? É metendo o pé na porta, como dizem, né? É um pouco do que a gente faz nesse processo eleitoral também. A minha presença, a presença do nosso grupo representado aqui, né, expressado por mim, é uma maneira de dizer, olha, nós não vamos desistir de disputar nossa cidade. Nós não vamos sumir nessa disputa. Nós não vamos aceitar a ideia de que só vocês são capazes de nos dirigir. Nós estamos aqui dizendo que a gente quer dirigir o nosso próprio destino e que nós temos capacidade para isso, nós temos competência, nós temos um projeto de cidade e nós temos ousadia suficiente para vir aqui olhar olho no olho e apontar os caminhos. Isso é o que a gente está fazendo, né? Óbvio que a gente reconhece a dificuldade dada a estrutura que se monta para se ganhar uma eleição, né? Mas nós, assim, esse é um momento talvez de maior perspectiva para as candidaturas do PSOL, né? Eu diria que pela primeira vez a gente está disputando de fato com perspectiva de ganhar a eleição. Ganhar a eleição não está no horizonte fácil. Tá tudo certo. Não, sabe que não é. Existe aí o prefeito, que é franco favorito, com ampla aceitação popular, tá na cadeira, tem todas as vantagens ali midiáticas, tá com toda a estrutura, né, que se precisa fazer para ganhar a eleição. Do outro lado, você tem um vice-governador com toda a estrutura do Estado, com a máquina de comunicação, enfim, tudo isso. Então a gente sabe que nós somos aqui o Davi, né, disputando com os Golias, né? Mas como no exemplo de Davi e Golias, Davi vence. Mesmo sendo menor e menos provável, a vitória ela tá na mesa, ela tem perspectiva. Pela primeira vez, o que está posto nesse processo eleitoral, o tabuleiro mesmo ali do xadrez eleitoral, permite que a gente ouse ocupar um outro espaço. Então eu diria que hoje nós temos condição real de fazer uma campanha e ela nos levar a um segundo turno, caso haja o segundo turno. Porque tem isso. A gente quer garantir que no primeiro turno a gente saia com o resultado em condições de ir para o segundo turno. E aí, indo para o segundo turno, aí a possibilidade... Aí zera tudo. Aí zera tudo. O segundo turno é uma eleição que, independente das diferenças, tudo pode acontecer. Primeiro turno é mais difícil, né? Já existe uma tendência da grande mídia tentar ignorar as candidaturas que não são aquelas, né? Disputa entre fulano e Beltrano. Não, a disputa entre ciclano também. Fulano, Beltrano e ciclano. Ciclano também está aqui, né? E nós estamos nesse caminho. E Kleber, e como conscientizar, por exemplo, essa maioria da população negra, mais de 80%, que se de repente fala assim, eu quero o Kleber lá, eles botam você lá. Não é isso? Como conscientizar esse povo para esse poder que está na mão, né? E que quando isso acontecer, essa mudança, né, que precisa acontecer e não acontece substancialmente, como você está falando, né? Ela vai acontecer. Assim, ela é capaz de acontecer. Olha, eu confio muito na inteligência do nosso povo. Muito mesmo. Isso não é retórica. Eu costumo falar o seguinte, ó, é tão evidente que a população ela é exigente, ainda que às vezes se iluda e se ilude, mas ela tem um padrão de exigência que normalmente é ludibriado. O que a gente vê na maioria desses candidatos, em diversas eleições a gente vê isso, são criação de personagens
para dialogar com a exigência popular. Por mais que o povo naturalize a ideia de ser governado pela elite branca, mas ela exige também uma representação. E essa representação normalmente é construída a partir desses personagens. Ou seja, o cara, quando ele é candidato, se cria ali um perfil para se apresentar. Não, a população quer uma pessoa popular. Aí o cara vai lá na Feira de São Joaquim, come um pastel, aí bota na propaganda dele. Ele não faz aquilo no cotidiano. Faz a encenação dele. A encenação, ou seja, o cara que vai na Feira de São Joaquim comer um pastel, ele está criando identidade com o que o povo faz, porque o povo faz isso. O povo vai para a praia, né? E o cara passa vendendo pastel, ele come. O acarajé, ele come. Essas pessoas não fazem isso. As pessoas vão para os espaços VIPs tomar champanhe, né? Mas naquele momento ele não pode mostrar a sua realidade. Ele não pode mostrar quem ele é. Se ele mostrar quem ele é, ele perde a eleição. Ele perde a eleição. Ele perde. Quando o povo souber realmente quem cada um é, a coisa cada muda. Um é. Então, assim, camufla-se a realidade para se aproximar da exigência popular. Quando o prefeito diz que é pivete do Calabar, ele está reivindicando um status. E desde quando ser pivete é status? Não é? Para ele, porque isso aproxima ele da população. O candidato lá, o ACM Neto lá em 2022, com aquela coisa da identidade racial dele lá, sim, como sim. pardo e tal, e não coincide. Você vê que aquilo é uma estratégia, tanto não é espontâneo, não é porque eu me vejo assim, não é. Que você vê que a vice dele também se colocou como parda. Uma mulher. A mudança de acordo com a conveniência, né? E ela se arrependeu antes dele e mudou para branca. Ela mudou. Ou seja, existia uma orientação ali, não, tem que ser parda. Tem que ser igual ao povo. Ou seja, a construção daquilo que o povo se identifica. E olha que coisa legal que você está trazendo, porque é o seguinte, eles estão vendo que o povo está começando a olhar para essa figura Pode ser. do representante deles. Pode Né? ser. Como você falou, né? Quando entrar alguém para governar, né? Para esse povo, Isso. tem que ser alguém desse povo. Então, Quando a gente se conectar, porque a conexão, como eu te disse, né? Existe também uma dificuldade de transformar. Existe uma dificuldade de transformar a identidade racial em identidade política. Nosso povo, ele se vê como negro, mas ele não transpõe isso automaticamente para uma representação política. Não, eu sou negro, então eu tenho que votar no negro, não. Ele até se recusa a fazer isso. Não, não tem nada a ver, eu vou votar no cara que for mais competente. E você acha que isso também está ligado ao fato de não ser uma coisa comum? Quem foi prefeito negro? Edivaldo Brito foi prefeito? Edivaldo Brito. Só ele? Tem um debate sobre Lídice. Eu nunca vi Lídice se reivindicar negra. Sim, mas Mas ela é negra. Mas ela é negra, né? E uma grande figura Sem na dúvida, política, né? sem dúvida. São poucos, Somos poucos ainda, Exato. né? Então, talvez também não seja por isso essa Eu coisa acho que de... eu acho que tem isso também do lugar naturalizado, né? Ou seja, esse lugar não é nosso. Então, é muito desconfiado. Sempre, As mudanças nunca foi dado, né? As mudanças, elas costumam ser assustadoras, né? Sempre foi assim. E se mudar e der merda? Então, melhor deixar como tá. Se o que tá em jogo é o competente, o cara já é. Então, é melhor deixar. Então, tem muita coisa, né? Mas é um caminho que está se caminhando para isso, não é? Assim, se percebe, se identifica ali o negro em vários lugares, né? Quer dizer, eu estou falando o próprio negro se vê em vários lugares, assim, da cultura, do pensamento, né? Mas esse lugar do poder é uma coisa que ainda não existe. Não existe. Ele ainda não chegou mesmo como ele pode, como deve, não é isso? Exato. Mas está chegando. Está chegando. E eu acho que pode chegar esse ano. Eu acho que pode chegar. Porque assim, por enquanto, tem uma desigualdade na exposição e nos espaços privilegiados para disputar e para apresentar os projetos. Mas quando a eleição se afunila, em agosto em diante, aí se iguala, né? Por força de lei, os espaços precisam ser simétricos. Eu aposto nisso para a gente, de fato, conseguir dialogar com o nosso povo, com a maioria do nosso povo. Nós não temos muitos canais de diálogo em massa, né?
Claro que a gente está no dia a dia, indo conversar Ainda com as tem esse pessoas. detalhe que determina muita coisa, né? A manipulação dos espaços de mídia, Isso. de verbas gigantescas Claro. para fazer uma coisa acontecer, muitas vezes, né? Claro. A comunicação de massa, ela vai por osmose também, né? A gente vê, por exemplo, quantas escolas existem com o nome ACM. Aí você pega o menino ali, desde a infância até o nível médio, fazendo cabeçalho, que tem professor que ainda faz cabeçalho. Escreva aí o nome da escola. O cara passa a vida toda escrevendo Antônio Carlos Magalhães, Antônio Carlos Magalhães. Aquilo. Aí na hora de votar tem uma opção lá, Antônio Carlos Magalhães. Velho, não tem como isso não se conectar com algo que você, sabe? Tem essas subjetividades também, essas coisas de domínio que são postas ali de forma Essas subliminar, mensagens que subliminares. funciona muito. Né? Então, assim, é dessa forma que essa elite se mantém. Aí você no fala poder. da escola, mas aí você vê avenidas, aí você vê aeroporto, aí você vê uma dominação, Isso. né? Que precisa... O nome sendo falado o tempo todo, sendo falado o tempo todo. Então, não é estranho, é natural. Sabe? É um nome que você está acostumado, então é isso mesmo. O próprio candidato, o ACM, lá em 2022, no auge da soberba dele, ele dizia: eu me preparei a vida toda para isso. Ele falava aquilo com uma naturalidade, sem ele se dar conta de que aquilo é um ato falho, né? E eu, inclusive, no debate, eu digo para ele: você se preparou a vida toda, não. Você se preparou antes de ter vida. Você foi preparado antes de você existir. Já Porque nasceu... o seu nome vem antes de você nascer. E o seu nome é uma construção numa perspectiva de futuro. Tem que dar o nome para herdar o legado. É claro, é óbvio, né, que a estrutura de poder constrói quem vai continuar mantendo, né, o poder sob o seu controle. E eu respondo para ele: você se preparou, né, você se preparou a vida toda. Eu não me preparei, não, mas a vida me preparou. Eu fui preparado pela vida sem perceber que estava sendo preparado para estar nesse lugar disputando com você. E diferente de você, eu não tive nem avô. Porque eu não tive nem avô. Não tive um avô que me apadrinhasse, né? Meu pai, ele é filho de uma mãe solteira, né? De uma mãe solo. Minha mãe era filha de uma mãe solo. Ou seja, eu não tive avô nem materno, nem paterno. Não tenho referência de avô materno nem paterno. Enquanto ele, né, tá ali herdando o legado do avô que escolheu o nome nessa perspectiva. Seu filho ali? Que figura, cara. Não, aí sou eu mesmo. Sim, eu sei, eu tô brincando, né? Assim, cara, Pensei que você falou maravilhosa. Então, Glauber Rocha tem uma frase que eu acho impactante. Ele fala assim, que dentro de alguns contextos lá dele, ele fala que o pior é que ninguém sabe o que pensa o homem depois de casa, comida, educação e saúde, né? Então, a gente, às vezes, fica querendo algumas coisas, alguma expressão de um povo, mas a gente não sabe, ele não tem tempo, né? Nem de ir para um teatro, Perfeito. de ir numa biblioteca para ler um livro, porque ele está na batalha por casa, comida, educação e saúde, que não tem, né? É matar um leão por dia para... né? Perfeito. Então, como é que você vê essas casa, comida, educação, saúde, transporte, essas coisas básicas assim que esse povo não tem. Esse povo não tem. Esse povo que às vezes tem que acordar 4 da manhã ou até antes para chegar numa casa distante onde vai trabalhar e não tem um transporte legal para batalhar pelo que comer, que às vezes chega em casa e não consegue, né, ter um alimento durante uma semana, um mês inteiro. Como é que você vê isso aí? Cara, é dramático refletir sobre isso, né? Porque, assim, isso coloca à prova a nossa própria humanização, né? Se você não tem o mínimo, você não tem a sua dignidade de pessoa humana respeitada, né? Então, e o pior é a gente fazer o diagnóstico de que isso é a coisa mais comum. Básica. E é o que está posto de negação para a nossa população. E, por outro lado, isso coloca a nossa população numa condição de vulnerabilidade política também, porque você está em busca do seu imediato. Então, você
não tem tempo, não é que não quer. Você não tem Tem condição tempo. de discutir, de considerar a outro. discussão, o embate é desleal, né? É desleal. Enquanto um não está nem preocupado com aquilo, Isso. o outro precisa batalhar pela sobrevivência. Pela sobrevivência todo dia. Ou seja, é o que é urgente. É o que é urgente. Aquela frase que a fome não espera, não pode esperar. Né? Não espera. E é urgente. Então, assim, como é que a gente vai refletir sobre tantas outras coisas? Como é que a gente vai se permitir, inclusive, o ócio, que é tão bom, né? O ócio produtivo, como o Pepe Mujica fala muito disso, quando ele reflete sobre a nossa relação com o trabalho. Ele disse, não pode... Essa máquina capitalista Exato. que não dá o então, tempo do ócio, do do descanso. ócio é importante. O trabalho não pode ser sua vida. O trabalho é uma parte, né, que te permita ter o ócio. Você precisa trabalhar para ter o direito do ócio. Nosso povo não tem direito ao ócio, né? É trabalho e mais trabalho e mais trabalho. É muito comum você ver pessoas que trabalham num determinado... Por exemplo, porteiro. O cara que é porteiro trabalha uma noite inteira e no dia seguinte ele folga. Ele folga ali, mas ele vai rodar um Uber, ele vai fazer uma outra coisa. Ou seja, ele não vai para casa dormir aqueles dias que ele passou. Ele, né, ele não vai aproveitar o descanso possibilitado pelo trabalho. Não. Ele vai trabalhar mais. Ou seja, não tem descanso. Não tem descanso, não tem tempo. E isso, inclusive, cria, né, como é que eu diria, uma ilusão sobre como o Estado atende essas demandas, né? Essas necessidades. Quando você vê, trazendo aí para a realidade eleitoral, a gente tem um prefeito que se gaba de ter aprovação alta, né? Caramba, aí você pensa, como é que um prefeito tem aprovação popular? Por que ele tem essa aprovação popular? Porque ele atende algumas poucas, e aí é um diagnóstico meu mesmo, concreto, ele atende a algumas poucas necessidades pragmáticas ali, urgentes. Às vezes é uma rua que tinha 20 anos, que estava no barro, o cara vai lá e asfalta. E aí a pessoa diz, poxa, velho, ó, foi o único prefeito em tantos anos que fez isso, então... E aí seu prefeito, porra, o cara é bom. Só que, por outro lado, a gente tem uma cidade que é recordista em desemprego, para dialogar aí com o que você falou. É uma cidade que tem, segundo dados da própria prefeitura, 5 mil pessoas morando na rua. Caramba, quando você olha para a nossa cidade, imaginar 5 mil pessoas vivendo na rua. E depois da pandemia, esse número, né? Esses 5 cresce, mil é um crescimento que vem depois disso aí. Esses dados de 5 mil é mais recente, mas é os dados da prefeitura e que contrasta com outras pesquisas que eu já consultei, inclusive, e que dão conta de que pode ser 7 mil, mais de 7 mil. Então, não é um dado exato. E aí, se for olhar a cor dessas pessoas... É claro, é a população negra. Aí não tem nem como recortar. Aí é sua totalidade mesmo. Aí, quando a gente pega os dados da desnutrição infantil, Salvador é a capital que tem o maior índice de desnutrição infantil para crianças até 5 anos de idade. Nós estamos falando de emprego, de casa e de comida. Se nós temos um índice tão alto de crianças passando fome, é porque esse índice entre os adultos é o triplo. Porque quando a comida falta para a criança, ela já faltou para o adulto há muito tempo. Nenhum pai, nenhuma mãe responsável por uma criança vai comer e deixar a criança sem fome. É o contrário. É o contrário. O pai e a mãe segura, não come e dá para a criança. Quando falta para a criança é porque já faltou para o adulto há muito tempo. Ou seja, nossa população está submetida ao desemprego, à fome, à ausência de moradia. E eu não estou nem falando de moradia precária. Estou falando de pessoas que moram na rua. Se você passa hoje ali, naquele edifício, naquele no viaduto do Salete ali, do Politeama. Aquilo é assustador. Me assustou uma imagem que eu vi logo pós a pandemia, que continua ainda, que os caras eles dividem com uma tábua ou um papelão, tipo assim, ó, esse eu é durmo seu, aqui, você dorme aqui. É assim, mas só para ter como se tivesse uma divisória, uma privacidade. Pois né?
Aí tá, você está falando isso agora. Qual é o resultado disso na educação? Uma pessoa desnutrida, uma pessoa que não come, como é que essa pessoa vai conseguir raciocinar? Não, aí a educação inexiste. Uma pessoa que está nessa condição de vulnerabilidade nesse nível, não tem como. Não tem como. A escola ainda tem ali a merenda escolar, que é um instrumento pedagógico urgente, fundamental e salva a vida de muitas crianças, de muitos garotos que vão para a escola comer. Se alimentar, Né? né? Ainda assim, né, é extremamente comprometedor você ter crianças desnutridas, né, na escola. Então, quando a gente fala assim que Salvador é recordista em desnutrição até 5 anos, não significa dizer que não exista um número grande de crianças desnutridas com 10 anos. Né? Garotos até 15 anos. Eu sou professor e é comum a gente ver crianças, garotos na escola, né, que chegam com fome e que não conseguem relaxar enquanto a merenda não consegue prestar nem atenção ali ao professor. Não consegue, sabe? É uma coisa gritante, você percebe mesmo a fome batendo ali. E eu que discuto muito esses fenômenos sociais na aula, e eu, às vezes quando eu falo da fome, é o momento em que você percebe nos olhares assim, ó. Eu falo muito sobre isso, eu digo, gente, nós vivemos num país que bateu recorde de produção agrícola, ou seja, o país que mais produziu alimentos no mundo. No mesmo momento que o Brasil bate recorde de produção de grãos, o Brasil atinge um número gigantesco de pessoas com fome. Ou seja, a comida não é produzida para o seu povo. A comida não é produzida para matar fome. A comida é produzida para produzir riqueza para quem produz. Essas pessoas são capazes até de jogar fora para aumentar o preço, como já aconteceu na história do Brasil, naquele episódio que se tocou fogo no café para aumentar o preço. Ou seja, não tem nenhuma relação a produção de alimento com a necessidade de alimentação do povo. O Brasil produz muita comida, mas não é para o seu povo. Aí eu falo, nós temos metade da população, tinha naquele período que metade da população em situação de tem um termo específico que está me fugindo agora, mas é instabilidade, vulnerabilidade alimentar. Tem outro termo, eu vou me lembrar, que não é exatamente a fome ainda. Né? Insegurança alimentar. Insegurança. O que é insegurança alimentar? Tomei um café hoje de manhã, mas não tenho a garantia do almoço. Vou batalhar para conseguir o almoço. Pô, beleza. Fui ali, vendi um picolé, vendi uma água, né, no ônibus, no sinal, trouxe o almoço. Não temos a garantia da janta. Pode não jantar. Pode dormir com fome. E acordar com fome, porque se não tem a janta, não tem o café da manhã. Quando você fala isso na escola, você vê os olhos dos garotos assim, ó. Como quem diz, sei bem o que é isso. Então a fome está presente. E isso, obviamente, compromete, né, o desempenho educacional, a concentração, o interesse. Isso falando na educação na perspectiva da dificuldade do aluno. Que a gente pode falar de tantas outras, né? Quando a gente fala em educação, uma escola que é limitada ao quadro e ao piloto, né? Uma precariedade absoluta, o professor sobrecarregado. Eu falo muito, defendi muito isso nas eleições em 2022, na diminuição da carga horária do professor. Só para a gente imaginar, professor de 40 horas, ele tem 26 turmas. Perdão, 26 turmas não, ele tem 26 horas aula. Depender de quantas horas aulas tem para cada turma, você diminui a turma. Mas vamos imaginar aí um professor de história que ele tem com cada turma 2 horas aulas. Então ele tem 13 turmas. 13 turmas, vou colocar uma média numa sala de aula vazia, 20 alunos por turma, que não é real. Né? Tem sala de aula de 35, de 40, vou colocar uma média aí de 20. Bom, se você tem 13 turmas, 20 alunos, você tem quantos alunos? Você tem o quê? Você tem 20, 13 turmas, você tem 260 alunos. 260 alunos. 260 alunos. É isso, né? Eu sou professor de história, não sou de matemática, não. Mas acho que é isso.
Você pega 260 alunos, você elabora uma prova bem elaborada, bonitinha, com um mínimo de 5 questões. Você tem 1000 questões para corrigir. Isso é humanamente impossível. Você lidar com uma demanda gigantesca dessa. Recolhe-se as provas, vamos corrigir. E numa prova, né, numa avaliação na área de humanas, que o gabarito é pouco, você tem questões abertas, de interpretação de texto, discursiva. Cara, você começa a ler aquilo e tal, ou seja, é um convite para que as coisas não funcionem. E aí, quando se trata do salário do professor, ele não pode se dar o luxo de só ter aquela carga horária. Isso. Às vezes ele precisa dobrar Dobra. para poder... É comum, professor conseguir... com 60 horas. E aí, a coisa fica... 60 horas. O professor tem 20 horas no estado e 40 na prefeitura, ou vice-versa, ou dá aula na escola pública e é professor de escola particular também, né? Precisa sobreviver. E, obviamente, que isso, né, compromete, precariza o seu desempenho, a sua condição. Por mais que se esforce, por mais que tenha interesse, que tenha compromisso, não tem como, né, você ter o mesmo desempenho em condições razoáveis. Então, já tem isso também, né? A educação que é oferecida para o nosso povo não é uma educação, de fato, para construir o futuro, né? Para abrir perspectivas de futuro, ou seja, o seu futuro você escolhe, não é real. A gente tem uma escola pública que é voltada cada vez mais, como a gente viu o debate aí recente sobre a reestruturação do ensino médio, a reforma do ensino médio, querendo botar muito a educação profissionalizante, a ideia de formar as pessoas para trabalhar, para o mercado de trabalho mesmo, né? Então, tudo isso está em jogo. É quase uma escravização, né? Uma escravização. Você pode fazer aquilo ali. Dali você não passa, né? Educação, né? É claro. É um projeto, né? Não tenha dúvida. É um por que existem escolas e escolas? Né? Por que a escola do povo trabalhador negro é a escola pública? E por que a escola da classe média branca é a escola particular? Por que é diferente? Por que as perspectivas são diferentes? Por que as possibilidades que se abrem de futuro em uma é diferente da outra? Isso é um projeto. A escola pública já foi boa, né? Aliás, eu vou corrigir para não ser injusto. A escola pública já foi a escola de excelência, inclusive para as elites. Quando a escola pública formava as elites, o povo estava fora da escola. Nosso povo era analfabeto, né? Na década de 50, 80% da população era analfabeta. Isso foi ontem, outro dia, né? Meu pai nasceu em 39. Na década de 50, 80% da população era analfabeta. Quando há um movimento de ocupação, de acesso, né, universalização da educação, as pessoas, o povo vai para a escola e o Estado abandona a escola. As elites abandonam a escola e criam seus centros de excelência particular. Então, assim, por que a escola pública já foi de excelência e hoje não é mais? Quem é que ocupa as universidades públicas? As universidades públicas são as universidades de excelência. Quem ocupa são as elites brancas, né? Então, assim, é possível ter serviço público de qualidade? Tanto é que a gente tem e sempre teve. A questão não é competência ou incompetência do Estado em gerir um serviço. A questão é para quem esse serviço é destinado. Quem é o público que eu quero atender? O público é X, bom, então aqui precisa ter excelência. Quando a gente vai analisar na gestão lá do governador, ACM, na década de 90, a gente viu ali a construção de muitas escolas públicas modelos de excelência. Tales de Azevedo, Manuel Novaes, Odorico Tavares. Vou citar essas 3 que ficam localizadas em áreas nobres de Salvador. Escolas de excelência. Todo mundo queria estudar naquelas escolas. Aí a gente pensa, velho, governador aí, ó, escola pública para disputar, né, para botar o povo para disputar em pé de igualdade com as elites. Não é verdade. Aquilo, na verdade, é para atender um público de elite que demandava escola pública. Quando a gente tem ali o Plano Collor, em 92, que há um empobrecimento violento da classe média,
há uma pressão de setores que antes estavam na escola escola particular, por escolas públicas de qualidade. O que o governador faz é criar os centros de excelência para atender esse público. Olha onde ele faz as escolas. Canela, Corredor da Vitória, Costa Azul. E para conseguir vaga nessas escolas, era uma epopeia. Ou seja, era como se fossem vagas reservadas para um setor da sociedade de classe média branca, pauperizado, que empobreceu ali em função do plano econômico de Collor, e que demandava por algo de qualidade. O que foi que o governo fez? Atendeu. Passou isso, acabou. Só tem o Thales hoje de Azevedo, mas as outras duas, no Corredor da Vitória e no Canela, fechou. Aquela escola não era, né, pra galera de Cajazeira. Não, exatamente. Não era pra galera de Piripiri. Parece que é para o povo, mas não é para o povo. Então, assim, é possível ter centros de excelência, ter serviço público de qualidade? Óbvio que é. Ao contrário, é mais fácil ter coisas de qualidade pública do que privado, porque o privado só está comprometido com o lucro. Então, se ele tem um público que ele atende, olha como a qualidade é diferente. É gritante quando a gente chega em determinadas clínicas ou hospitais, né, que você tem o particular e você tem o SUS. É a mesma instituição oferecendo serviço. Para o público de convênio, de plano de saúde, o atendimento é um, o conforto é um, as instalações é de um jeito. A galera do SUS entra pelo fundo, vai sentar num lugar sem ar-condicionado, o atendimento é mais hostil, a fila aumenta. É a mesma instituição oferecendo o mesmo serviço para públicos distintos, com qualidades distintas. Então, assim, serviço privado não é garantia de qualidade, de jeito nenhum. O que a gente está vendo, inclusive, aí, as empresas, quando a gente vê a Vale do Rio Doce, que virou Vale, que foi privatizada e responsável pelaquela tragédia lá em Minas Gerais, em Brumadinho, né? Tantas outras. O que é que a gente viu aí, aquela empresa Braskem está fazendo lá no Ceará, não, em Alagoas, né? Maceió, afundando bairros e mais bairros lá por conta de escavações de minério. É isso, é a destruição total do meio ambiente em função do lucro. Então, assim, é privado. Então tem esse debate sobre público e privado. E como se trata de muitos bens materiais, permanece, né? Claro. Causa um crime absurdo, mas colarinho branco. Paga uma multazinha, renova-se a licença e continua seus lucros exorbitantes. Por que a população tem uma ideia de que serviço público é ruim? Porque o que a população acessa é o serviço público. E, normalmente, para a nossa maioria da população preta, pobre, os serviços públicos são precarizados porque não tem interesse em oferecer qualidade. Mas vai para a universidade, é pública, é gratuita, é de qualidade e é limitada ao acesso da população. A gente teve que brigar muito para entrar. Hoje, a presença da população negra nas universidades federais são significativas. Mas a gente precisou brigar, a gente precisou disputar, a gente precisou implementar cotas e segue sendo ameaçado a qualquer momento de retrocesso. Como é que você vê essa questão da mobilidade, que é outra coisa que dificulta, né? Mobilidade, eu tô colocando a mobilidade no debate da cidade como algo central. Central. Por que é central? É bom falar aqui contigo, porque aqui a gente tem tempo, né? Normalmente essas perguntas, quando são feitas... Não dá tempo de você... Você vai dar uma entrevista de 20 minutos... O cara faz 1000 perguntas e mobilidade. Aí você tem que responder rapidinho. O pódio é para isso. Mas vamos pensar em mobilidade. Eu estou defendendo uma política de tarifa zero. E, obviamente, que isso não é uma invenção minha. É possível. É possível e está acontecendo. Nós já temos mais de 100 cidades no Brasil com tarifa zero. A ideia da tarifa zero ela surge em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Na década de 90. Exatamente em 91, quando Luiz Erundina coloca no orçamento público todo o custo do transporte público.
E o que é que ela propõe? Não, nós vamos subsidiar todo o custo do transporte e a população vai ter transporte gratuito. Como tem na escola. A escola é bancada por recursos públicos e a população não paga. Infelizmente, a Câmara de Vereadores de São Paulo vetou o projeto e não aprovou. Nós teríamos ali uma experiência que certamente teria se espalhado pelo Brasil desde lá. E as pessoas, às vezes, não acham que é importante escolher um bom vereador, né? As coisas têm que passar por lá, né? Secundariza, né? Termina dando mais Importância ao executivo. E acho que o vereador, basta votar no primo, no amigo, no vizinho, na pessoa que pediu, ou na pessoa que um conhecido pediu. Pô, fulano, vim pedir voto aqui para meu amigo. Não, meu amigo pediu ali o voto para fulano, então, como ele me pediu, ele é brother, eu vou votar. E não se dá conta de como... Isso não é um ato político, né? Não, de jeito nenhum. É horrível isso. E isso... Olha como está o nosso parlamento no Congresso Nacional, né? As pressões do Centrão sobre Lula ali, sugando o orçamento público para seus interesses políticos. É uma coisa medonha o que o parlamento pode fazer, um parlamento ruim, né? Nós temos uma maioria no parlamento que são de pessoas conservadoras. Nós temos o crescimento de parlamentares fascistas que alimentam a política de ódio, de perseguição a negros, de negação de direitos à comunidade LGBT, né, às minorias. Querendo privatizar uma praia. Privatizar a praia. Coisa mais absurda, né? É absurda no nosso olhar, porque para essa galera aí, eles acham que eles têm que ter direito à privacidade mesmo. Né? Ou seja, eles querem um paraíso VIP. A ideia do paraíso VIP é isso. Porque o que é ser VIP? Ser VIP é desfrutar do bom e do melhor sem ser incomodado. Sem se misturar com a gente que não merece aquele espaço. Então, são espaços VIPs mesmo, né? Que a elite ela pensa dessa forma. Então, ela quer ter tudo que é bom para ela. A ideia de privatizar é isso. Então, a gente está vendo esse debate lá. Que bom que isso ganhou força e está sendo discutido pelo conjunto da sociedade. Porque esse debate está acontecendo já há mais de 2 anos. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados há mais de 2 anos. E não tinha popularizado ainda, ninguém sabia do que estava rolando. Então agora rolou umas tretas aí entre celebridades que terminou dando popularidade a esse debate. E que bom. E aí tá rolando muita pressão, né? Mas aí você vai para o exemplo, voltamos por exemplo de São Paulo. Né? Foi negado. Mas hoje nós já temos mais de 100 cidades no Brasil. A maioria delas em São Paulo, quase a metade disso é em São Paulo, cidades diversas de São Paulo, com tarifa zero. E aí vamos lá. O que é a tarifa zero? É o transporte gratuito. Por que isso? Primeiro, o que é que muda em essência? Muda que o serviço de transporte ele deixa de ser financiado só por quem usa. Ele passa a ser financiado por todos os cidadãos. Porque ele é um serviço que atende a cidade como um todo. Quem pega e quem não pega. Você pode até escolher não pegar o ônibus, se não quiser. Mas o dia que você quiser, ele está lá. Ele é um serviço que está oferecido para você. É como a escola, né? Nós temos um número de pessoas que optam pela escola particular, em busca de qualidade, em busca de garantia de um futuro para o seu filho, que muitas vezes não tem na escola pública. Mas a escola pública está lá, ela é sua. O dia que você quiser, você muda e a escola está lá. E quer queira ou quer não, a educação ela está a serviço da sociedade como um todo, não é só de quem está no banco ali estudando. Então, quando um empresário recebe os trabalhadores na porta da sua empresa, ele está se beneficiando pelo serviço de transporte que fez com que chegasse até lá. Porque tem empresa que tem seu transporte próprio, o que não é a maioria, o comércio sobrevive disso e tal. Então a ideia de que o financiamento do sistema não deve ser bancado apenas por quem paga, porque esse modelo ele tende à falência. Porque a dinâmica da cidade mudou. Isso é uma realidade. Nós temos hoje outros serviços, outras formas de deslocamento, como Uber, muita gente indo para motocicleta, que costuma, inclusive,
se botar na ponta do lápis, pode ser mais barato do que pagar ônibus, dependendo de quantas passagens você pague por dia e tal. Bicicleta ainda não temos, né, Infelizmente, né? uma estrutura Eu que sou segura, ciclista, adoro pedalar, penso numa cidade que tenha ciclovias para que andar de bicicleta seja uma opção. Hoje não é. Eu moro em Brotas. Quando eu quero pedalar, eu tenho que pegar a bicicleta, botar no fundo do carro e ir para um lugar onde eu consiga andar. Ou seja, é um transtorno. Eu adoraria sair de minha casa já pedalando. Mas não dá para disputar com o trânsito de Brotas, né? Perigosíssimo. Não tem espaço nem para pedestre, quanto mais para ciclista. Eu já fiz isso algumas vezes, mas decidi parar de me arriscar porque, de fato, é muito arriscado. Então, assim, ter uma cidade com mobilidade nesse nível que se garanta o espaço para o ciclista é fundamental, né? É essencial. Então, assim, o sujeito que foi para a moto, foi para o Uber, muita gente. Aí, hoje existe uma dinâmica também de muitos serviços serem oferecidos nas próprias comunidades, nos bairros. Hoje você tem o crescimento do comércio local como alternativa, né? Você vai, por exemplo, na Boca do Rio, você tem um comércio pulsante. As pessoas saem de outros lugares da cidade para ir para a Boca do Rio. Bairro da Paz, por exemplo, eu entro por ali também, tem coisas ali que a estrutura... Pois é. O morador dali não precisa sair. Pau da Lima, aquela avenida principal de Pau da Lima é um comércio pulsante. Lime Silva, na Liberdade, ou seja, você teve o crescimento do comércio mais perto das pessoas. Isso também diminuiu o deslocamento, né? Significa dizer que diminuiu as pessoas que usam ônibus. Consequentemente, diminuiu o financiamento, porque quem financia é quem paga. Se diminui o financiamento, a passagem precisa ficar mais cara. E quando a passagem fica mais cara, mais pessoas saem. Mais pessoas vão optar pelo Uber, pela moto. Ou o trabalhador, ele só se desloca para o trabalho. Chega ao final de semana, ele não vai para o transporte. Ele não vai pegar um transporte, ele tem 2 filhos, né? Ou a mulher tem 2 filhos. Vamos imaginar uma família com 5 pessoas. Como é que você vai passear no parque da cidade saindo do subúrbio? Como é que você vai passear no Campo Grande, ver a Cabocla, né, saindo da Liberdade, saindo de Cajazeira? Você não vai. Você vai buscar um lazer local. Você não vai para a praia com a galera, porque tem um transporte, só o transporte aí com 5 pessoas, né? 5 vezes 5 aí, pelo mínimo, arredondando, 5 vezes 5, 25, R$50 para ir e voltar, na melhor das hipóteses. É o dinheiro do lanche, é o dinheiro que em casa você compra ali, né, uma carnezinha, faz um churrasquinho, compra uma caixinha de cerveja e faz sua farra com todo mundo ali, não vai gastar só de transporte, né? Faz sua diversão. Então, a dinâmica da cidade mudou. Tem que optar entre comer, né, se alimentar, Isso. e ir para um lazer. Pois é. Então a dinâmica da cidade mudou. Hoje nós temos em torno de 1.000 ônibus a menos rodando em Salvador. Diminuiu a frota. Diminui a frota, diminui o atendimento. Só na Barroquinha eu estava lendo, eu fiz um vídeo, deve ser publicado a qualquer momento no meu Instagram. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu fui para a Barroquinha e lá eu falei 40 linhas, em torno de 40 linhas de ônibus que rodavam para a Barroquinha que não rodam mais. Aí isso muda o cenário muda, drasticamente. Porque você esvazia a Barroquinha. Você tem um terminal da Barroquinha todo reformado, bonitinho e vazio. Você para lá, você vê chegar 2, 3 ônibus, 4 ônibus. Daqui a pouco some, você vê vazio. Não tem um ônibus. Eu estava ontem, ou antes de ontem, Kleber, acho que foi ontem. Eu estava no Nordeste Amaralina, fim de linha do Nordeste. E fui fazer também uma reportagem, uma gravação lá da nossa pré-campanha sobre os ônibus, sobre mobilidade urbana. E o fim de linha, você não via um ônibus. Um bocado de gente esperando e não tinha um ônibus. Antigamente, era estacionamento de ônibus. Ficava lá 5, 6, 7 ônibus esperando o horário para sair. Hoje você não tem mais, né? Então isso encareceu a passagem. Para bancar o sistema, precisa que as pessoas paguem mais caro. As pessoas pagam mais caro. Aliás, o transporte aumenta, menos pessoas pagam,
precisa aumentar mais, ou seja, vai chegar um momento que ele vai falir, não tem condição. Então o transporte precisa ser bancado por subsídio público. É o que eu estou defendendo. Transporte precisa ser bancado por subsídio público. Óbvio que a gente tem sempre a opção de oferecer um serviço público, como já teve em Salvador. Salvador já teve empresa de ônibus. Em São Paulo, em 91, 30% do sistema de ônibus era administrado pela prefeitura de forma pública. Era a empresa pública que rodava. Só para a gente ter uma ideia de como isso foi sendo abandonado. E hoje precisa voltar para garantir mobilidade. Em desdobramento, quais são as consequências que a gente tem? Se a gente bota a tarifa zero, uma infinidade de pessoas voltam para o sistema. O sistema ele volta a crescer. Ele volta a crescer. Primeira coisa imediata, gera emprego. Era o meu pensamento aqui. Caramba, pense A 1000 cidade ônibus. volta a crescer. Pense 1000 ônibus que pararam de rodar. Só de motorista e cobrador aí, você tem quantas pessoas foram desempregadas? Quando você pensa no deslocamento dessas pessoas para a cidade, né? Gera as conexões emprego, todas, de todos os pontos da cidade. Né? As pessoas, inclusive, as pessoas são desempregadas muitas vezes porque não conseguem disputar o emprego que às vezes só tem no centro da cidade. Porque você mora em Mapele. Aí o empregador vai dizer, pô, eu não posso dar um emprego para você, você mora longe. Qualquer chuvinha, você não chega no trabalho. A chuva alaga e você não chega. Eu vou preferir dar para quem mora perto. Olha como isso modifica. E às vezes aquela pessoa só pode se for bancada o transporte dela, o que vai ficar caro. Isso. Então, imagina. Por aí você vê. Só um elemento. Um outro elemento. À medida que as pessoas voltam para o sistema, você diminui o número de carros circulando na cidade. Você diminui. Tem muita gente que prefere pegar ônibus, se for de qualidade, se for com segurança, e se for barato ou gratuito. Isso vai diminuir esse tempo de deslocamento dessas pessoas do trabalho para casa. O próprio ônibus circula melhor que você tem um trânsito menos intenso. Ao ter o trânsito menos intenso, você precisa de menos intervenção do poder público para resolver engarrafamento. Como a gente vê hoje aí, milhões e milhões para resolver problema de engarrafamento. O que é menos estressante para esse povo todo que precisa estar bem para poder fazer da melhor maneira, né, as suas atividades. E resolve ali e 5 anos depois o engarrafamento volta para o mesmo lugar porque o número de carros se... Ou seja, né, tem impacto no meio ambiente, na qualidade do ar, menos carro rodando, né? Então, assim, a tarifa zero ela muda a nossa forma de estar na cidade completamente. Isso é o carro-chefe do nosso programa que a gente vai defender para Salvador, é garantir, vamos brigar por isso, garantir tarifa zero e resolver o problema da mobilidade, que para mim hoje é um dos principais problemas da nossa população. E assim, essa cidade que tem esse povo todo morando na periferia, precisando, né, fazer essa conexão de quem mora no centro com a periferia. Não só a periferia vir para cá, é o povo ir para lá para compreender essas pessoas e interagir com essa cultura tão rica que acontece na periferia. Né? Que massa você falar isso. Então, assim, isso aí é uma coisa fundamental para essa mudança, né? Essas mudanças todas que a gente vem falando aqui desde o começo, na estrutura dessa cidade. Né? Eu estava... Tem uma semana, 15 dias talvez, eu fui lá ali no Porto das Sardinhas, São João do Cabrito, onde o pessoal chega, vende as sardinhas ali, participar de uma atividade lá que era um movimento em defesa do Parque São Bartolomeu. E eu estava refletindo com as pessoas, eu vinha refletindo de manhã, justamente sobre essa coisa do ônibus, do deslocamento. Existem pesquisas que dão conta de que tem pessoas no subúrbio, por exemplo, que não conhecem o centro da cidade. Olha só. Né? E não estou falando só de crianças, estou falando de pessoas adultas que não conhecem o centro da cidade. Não tem acesso. Né? E eu vinha falando sobre isso. Caramba. Isso é um apartheid. Né? Ele acontece ali de uma forma que parece que não é feito para isso, mas a cidade é estruturada para ter essa separação. Sem dúvida. Sem dúvida. Aí quando a gente percebe, por outro lado, dialogando com o que você falou, o Parque São Bartolomeu é uma área verde que tem cachoeira em Salvador. Quando a gente fala, as pessoas saem de Salvador para ver cachoeira em tudo que é lugar, menos em Salvador. Aí eu tava falando, rapaz, tem um bocado de gente do subúrbio que não conhece a cidade.
Mas a cidade Não conhece. também não conhece o subúrbio. Pois é. Você pega um bocado de garoto aí, adolescente, pergunta, você sabia que tem uma cachoeira em Salvador? E não é só uma, não. Tem mais. Né? Tem outra cachoeira ali na Cidade Nova, aquela região ali da Barros Reis. Também tem uma cachoeira grandona ali. Né? As pessoas não sabem disso. Né? Então, a cidade, ela é de fato... Né? Ela tem uma lógica de separação, cada um vive no seu nicho. Então, possibilitar o trânsito das pessoas pela cidade, ter essa liberdade de andar pela cidade, muda completamente a nossa relação com a cidade. Né? É garantir o direito à cidade. Você está em determinado lugar que não tem uma biblioteca. Você está em determinado lugar que não tem um cinema. Então, assim, o acesso a tudo isso, ao teatro, né? Tem lugares que tem mais equipamentos. Então, garantir a mobilidade é garantir que as pessoas acessem tudo que a cidade oferece. E tudo que tem direito. Né? E tudo que tem direito. Kleber, grato aqui pela essa conversa aqui, né? Não sei quanto tempo a gente está conversando. Também não. Mas você trouxe aí assim, um monte de reflexão bacana, importante. Você é pré-candidato, né, a prefeito da cidade de Salvador, né? Isso. Eu espero que você vá lá para o segundo turno. Vamos torcer por isso, porque também espero. Ganha a cidade, né? Ganhamos todos nós e essa mudança, né, precisa ser feita, né? Então, alguma coisa que eu não perguntei para você que você queira falar aqui, o espaço é seu e, sabe, eu acho importante. Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar com você, que é uma referência. Você né? me chamou de velho antes. Deixa eu falar para as pessoas que estão nos vendo, né? Porque você lembrou da época que eu fazia teatro nas escolas. Eu cheguei numa escola que você estudava e você falando assim da importância, né? E aí, né, do teatro ir para a escola, né? Sem dúvida. Que tem tudo a ver com essa conversa que a gente está tendo, dessa mobilidade, desse acesso, né? Do centro da cidade à periferia da cidade, porque eu sempre vejo a periferia como o centro. Quem é o centro dessa cultura é a periferia. Se tirar a periferia, fica o quê? É né? a essência, né? É a alma, né? É a alma. É o que a cidade é, de fato, Exatamente. sem ser pasteurizada, sem ser maquiada. É a sua Exatamente. realidade. Né? Pois é. Aí você me chamou de velho, aqui eu estou falando para as pessoas. Na verdade, é uma referência, né? Eu tava na expectativa, eu digo, porra, que massa conversar com o Jackson, velho. Um cara que eu acompanho de longe, assim, né? Primeiro contato que de fato eu tive foi te vendo atuar. E logo depois você vai pra Globo, vira aquela referência, tipo, porra, eu vi esse cara naquele espetáculo que me marcou e tal. Desde lá a gente observa. Então, para mim é um privilégio estar batendo esse papo aqui contigo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E adorei o nosso bate-papo. É bom a gente ter esse bate-papo livre, falar, né? Eu que estou nessa correria aí de sequências de entrevistas muito corrido, tendo que... A primeira coisa que eu pergunto quando eu vou ser entrevistado é quanto tempo. Porque isso muda a dinâmica. Muda tudo, é. Cara, rapaz, você tem 20 minutos. Faz uma pergunta e eu respondo rapidinho. Então não dá para se aprofundar, às vezes fica coisa superficial, né? Então agradeço o espaço aqui, a oportunidade, o convite. E estou feliz. Acho que não tem nada que me ocorra agora que tenha ficado sem falar. Mas Não, acho que foi um bate-papo massa. Também gostei né? muito. A gente, com fé em Deus, né? A gente vai ter outras oportunidades também de conversar e a gente pode conversar sobre outras coisas. Maravilha. Né? E voltar a falar sobre as coisas que a gente falou para ver como é que, né? Que anda aí. E assim, feliz, sabe? Feliz de ver esse momento, né? A gente foi falando aqui desse tempo todo da cidade de Salvador, assim. A sua vivência, né, o que você já viu, aquelas mudanças que chegaram ali pelos blocos afros de conscientização e tudo, e é bom ver essa mudança com a possibilidade de ter uma pessoa como você aí numa prefeitura, no governo do estado e no lugar de poder. Massa. Estamos caminhando nessa direção. Isso aí, maravilha. Viu? Valeu, irmão. Obrigadão. Axé. Tamo aí. Valeu. Ah, tá. Eu acho que eu não falei não, né? Você conhece Adriano Moraes, esse músico maravilhoso que inventa essa história desse podcast. Então, só para dizer para quem está em casa que esse podcast é uma ideia dele, para que a gente possa ter esse nível de conversa aqui, né? Já que as grandes mídias não se propõem a isso. Luciano Suede, Yasmin, que você encontrou com ela aqui, que, né, sempre recebendo com
esse entusiasmo aí da juventude. É produtora daqui e também lida com essas mídias sociais. W, que fica na sala ali ouvindo nossa conversa, e o que a gente precisar aqui para a internet é ele. Pitoco, que é um músico maravilhoso, palpa toda a obra. E Yolanda, minha esposa, também aqui, que fica dando esse apoio aí para Yasmin na produção. Massa. E é isso. Então, Equipe de primeira. dizer para as pessoas se inscreverem no canal do Pod e compartilhar, que é para a gente poder permanecer com esse nível de conversa aqui sempre. Muito Maravilha. grato. Privilégio mais uma meu vez estar aqui com vocês. Axé, muito grato. Valeu, irmão. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode. Pode.